E aí pessoal, como vocês estão? Hoje eu trago a partida Ninzovic versus Tarrasch, dois dos principais jogadores ali do final do século XIX, início do século XX. O Ninzovic, que além de jogador era um autor bem conhecido, é dele o livro Meu Sistema, que foi lançado em 1925 e que praticamente todo jogador de xadrez já ouviu falar. E do outro lado temos o Tarrasch. O Tarrasch que não se dedicava somente ao xadrez, ele também era médico. E o Tarrasch chegou a ser o desafiante do campeão mundial. Ou seja, ele disputou, contra o Emanuel Lasker o título de campeão mundial. Se eu não me engano, no ano de 1908. O Lasker acabou vencendo o match e, portanto, conseguiu manter o título de campeão mundial, mas, de qualquer forma, isso não tira o brilhantismo do Tarrasch. E havia uma certa rivalidade entre esses dois jogadores. O Tarrasch tinha uma visão mais clássica do xadrez, né? Ou seja, ele acreditava, por exemplo, que para dominar o centro, você precisava colocar os peões no centro, né? Você precisaria ocupar o centro com os peões. Já o Ninzovic, ele é considerado aí um dos fundadores do movimento hipermoderno no xadrez, e ele defendia completamente o oposto do Tarrasch, né? Ele acreditava que para controlar as casas centrais, você não precisa necessariamente colocar os peões no centro, né? Você pode controlar o centro utilizando as peças, por exemplo. E esse conceito de controlar o centro à distância acabou influenciando aí a evolução de diversas aberturas e defesas, né? Como a Índia do Rei, por exemplo, e a defesa Grunfeld. Enfim, havia essa disputa teórica entre os dois jogadores, né? E a partida que eu vou mostrar para vocês foi disputada, né, foi jogada no famoso torneio de São Petersburgo de 1914. E nessa ocasião, o Ninzovic estava com as peças brancas e o Tarrasch com as peças pretas. Nós vamos analisar a partida do ponto de vista do Tarrasch, certo? Bem, o Ninzovic jogou D4, o Tarrasch respondeu com D5, cavalo F3, C5, C4 e E6. Então, o Tarrasch está jogando aqui a defesa Tarrasch. Quem diria, não é mesmo? As brancas seguiriam então com E3, E3, cavalo F6, bispo E3, e aqui o preto tinha a opção de tomar em C4 para fazer o bispo perder mais um tempo, e aí então A3 seguido de B5. Essa era uma possibilidade, mas depois de bispo D3, o Tarrasch escolheu seguir aqui com o desenvolvimento. Então cavalo C6, roque, bispo D6, B3, então o branco vai desenvolver o bispo para B2, roque, bispo B2, B6, então as pretas vão fazer a mesma coisa aqui, também vão fianquetar o bispo para o B7, cavalo de BD2, bispo B7, e essa é uma posição curiosa, né? Se vocês repararem, é uma posição totalmente simétrica, né? Estrutura totalmente simétrica, né? Com exceção dos cavalos, né? O cavalo das brancas está em D2 e o cavalo das pretas está aqui em C6. Veio torre C1, então as brancas já trazem a torre para a coluna C. Essa coluna pode se abrir em algum momento, quando trocas ocorrerem no centro. Dama E7, tomou em D4,
E aqui o Ninzovic faz esse lance cavalo H4. É um lance curioso, né? As brancas estão querendo jogar aqui com o cavalo F5, tocando no bispo e na dama. Só que aqui o Tahashi jogou com G6, então, defendendo a casa de F5. E o Ninzovic simplesmente voltou o cavalo para F3. Eu não tenho certeza, mas pode ser que esse fosse um plano do Ninzovic, né, de induzir o Tahashi a jogar com G6 para enfraquecer as casas escuras e assim potencializar a ação desse bispo aqui de B2. Tanto é que agora o Ninzovic, depois de torre D8 jogado pelo Tahashi, o Ninzovic tomou em C5. E agora o bispo de B2 tem essa diagonal bem ativa, né? E as brancas podem ter ideias como dama C2 e dama C3 para criar algumas ameaças de mate. É um plano interessante do Ninzovic, se for isso que ele estava planejando na época que ele jogou, mas por outro lado, as brancas perderam 2 tempos importantíssimos com o cavalo, né? O cavalo foi e voltou. E no xadrez o tempo é fundamental. Então, você perder 2 tempos como esse, né? Você dar 2 tempos de graça para o seu adversário pode acabar custando caro. Ainda mais numa posição como essa, que tem todo um dinamismo, né? Depois de D por C5, então B por C5, surge essa estrutura aqui com os peões colgantes em D5 e C5. E aqui o Ninzovic então joga esse lance bispo B5, permitindo então que as pretas jogassem o cavalo em E4. Então o Tahashi melhora a posição do cavalo e se aproveita do fato de que as brancas não podem tomar em E4. Se cavalo por E4, D por E4, o cavalo está atacado e começa a surgir temas em cima da dama, como por exemplo o bispo por H2, dando um cheque com ataque descoberto, né? Então, depois de cavalo E4, aqui o Ninzovic tomou uma decisão um tanto quanto questionável, que foi jogar bispo por C6. Então, aparentemente essa era a ideia do bispo B5, era capturar o cavalo em C6. Provavelmente o Ninzovic estava querendo desenvolver a dama para C2, só que se ele jogasse dama C2 direto, poderia ter um cavalo B4 incomodando, né? Opa! Então, por isso ele resolveu eliminar esse cavalo primeiro, dar uma simplificada na posição, e agora o branco pode jogar a dama C2 sem levar aquele cavalo B4. O problema é que você está cedendo o par de bispos para o seu adversário, né? E vocês vão ver que esse par de bispos vai fazer um estrago aqui nessa partida. Então o Tahashi seguiu aqui com o cavalo por D2. O Tahashi percebeu o seguinte: o cavalo é um dos defensores aqui do roque das brancas. Então o que ele fez? Ele tomou em D2 para desviar um dos defensores do rei das brancas, né? Porque aqui o branco é forçado a tomar de cavalo. Se tomar de dama, então tá levando D4, abrindo a diagonal do bispo. E se jogar E por D4, bispo por F3, G por F3, dama H4. E aqui o branco está totalmente perdido, porque está levando um ataque de checkmate. Se tentar jogar aqui um lance como torre de F1, por exemplo, dama por H2, rei F1. E aqui, enfim, bispo F4 já ganha, né? Já ganha material, fora a exposição do rei.
Então, depois de cavalo por D2, as brancas são forçadas a retomar de cavalo. E agora o rei fica totalmente pelado aqui, né? O Tarrasch, então, ele explora essa vulnerabilidade do rei e joga aqui com o lance D4. Esse é um sacrifício de peão, porque depois de ir por D4, o preto não pode tomar em D4 porque está caindo o bispo, certo? Então, as pretas estão sacrificando o peão para ativar o bispo. E aqui o Ninzovich deveria ter recusado esse sacrifício e jogado simplesmente com E4 para manter a diagonal do bispo fechada. Só que aqui o Ninzovich ele foi mais ambicioso, né? Ele resolveu pagar para ver e tomou em D4. E aqui então, nessa posição, depois de E por D4, as brancas estão completamente perdidas, porque existe um golpe tático aqui, né? Existe uma sequência que começa com bispo por H2 cheque. Depois de rei por H2, dama H4 cheque, rei G1 e agora bispo por G2, sacrificando um outro bispo. Esse tema do duplo sacrifício, né, do sacrifício do par de bispos, é um tema que aparece numa partida do Emanuel Lasker. Eu não lembro quem era o adversário dele, mas naquela partida o Lasker sacrifica o par de bispos para estourar o roque das brancas e assim dar mate. E aqui o ponto é o seguinte, as brancas não podem aceitar esse bispo porque vai estar levando mate, né? Dama G4, rei H1 e torre D5, ameaçando torre H5 mate. A única forma das brancas evitarem o mate aqui é entregando a dama por C5. Só que aqui depois de dama H5 cheque, dama por e rei G2, por exemplo, tem dama G5 e tá caindo o cavalo, né? Rei H2, dama por D2. E aqui dama contra torre e bispo é um final totalmente vencedor para as negras. Então, o Tarrasch, percebendo que não dá para tomar o bispo, se não tá levando ataque de checkmate, ele jogou aqui com F3, criando uma casa de fuga para o rei. Se as brancas jogarem agora com dama H1 cheque, simplesmente rei F1. Se tomar a torre, depois de cavalo por F1, o ataque acabou, né? As brancas conseguiram se defender mais ou menos aqui, né? Por exemplo, se jogar dama H4 cheque, simplesmente o rei volta para G1 ou para G2. E o ataque das pretas perdeu força aqui nessa posição, né? Então, por isso que o Tarrasch não joga com dama H1. Ele prefere trazer mais peças para o ataque. Então, ele joga aqui torre de F E8. Então, ele traz mais uma peça para o jogo. E agora, talvez ele ameaça um lance como torre H1. Ou até mesmo a entrada da torre na sétima, né? Se, por exemplo, as brancas fazem um lance aqui como D por C5, por exemplo, a torre está invadindo a sétima. E agora a dama H1 ameaça mate, né? Então, por isso que aqui o Ninzovich jogou com cavalo E4, para tentar fechar essa coluna E. Só que agora veio dama H1 cheque, rei F2, e agora sim as pretas podem tomar a torre F1. A diferença é que se torre por F1 agora, dama H2 e tá caindo a dama. Então aqui as brancas não podem tomar em F2. O Ninzovich jogou aqui com D5, tentando criar alguma complicação, né? Só que agora veio o lance F5, expulsando o cavalo. O detalhe é o seguinte, se as brancas fizerem um lance como cavalo F6 cheque,
Depois de rei F7, cavalo por E8, torre por E8, o branco tá levando checkmate com dama G2, né? E não tem como evitar. Então, por isso que aqui depois do lance F5, as brancas ainda jogaram dama C3 para ameaçar mate em G7. Só que o checkmate das pretas chega primeiro, né? Dama G2 cheque, rei E3, torre por E4, sacrificando a torre, F por E4, F4 cheque. Aqui é forçado tomar em F4, né? O rei não tem outra casa. Só que agora torre F8 cheque. O rei vem para E5. Dama H2 cheque. Rei E6. Torre E8. E aqui vai levar mate no próximo lance, né? Se jogar rei F6, então dama F4 é mate. E se jogar rei D7, como foi na partida, então o bonito bispo B5, entregando checkmate. Olha só a coordenação das peças, né? Todas as peças participando aqui do mate. Eu espero que vocês tenham gostado dessa partida. Se gostaram, inscrevam-se no canal e até os próximos vídeos.